Então vamos lá, Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira do deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Então, este versículo é muito conhecido e muitas pessoas alguma vez já falaram na vida, né? Maldito o homem que confia no homem. Mas, para você entender o que Deus quis falar nessa altura, você precisa entender o momento, o contexto em que essa palavra foi dita. Porque se você ler este versículo isolado, é como você ouvir uma frase de alguém numa conversa no meio do caminho. Você não vai conseguir entender o conteúdo daquilo que foi falado. Então, nos dias do profeta Jeremias, o povo de Judá vinha sofrendo ameaças constantes de invasão de nações inimigas, vizinhas. Mais ou menos o que está acontecendo hoje em relação à Rússia e à Ucrânia. Então, diante das ameaças, não havia sido feita uma invasão ainda, apenas ameaças. Deus usou Jeremias para dizer para o povo: não se preocupe com as ameaças, eu os protegerei, confie em mim e nada vai acontecer. Mas mesmo Deus tendo garantido a eles que eles não teriam que temer as ameaças, mesmo Deus falando para eles que os protegeriam, o que eles fizeram? Ou estavam a fazer nessa altura em que foi dito isso? Estavam a fazer aliança com nações vizinhas para se protegerem de uma possível invasão inimiga. Não é, por exemplo, a Ucrânia não vinha clamando, pedindo a entrada da OTAN, uma aliança com a OTAN para se proteger da invasão russa? Então o povo de Israel também queria se unir a outras nações idólatras para se protegerem da invasão de uma nação inimiga mais forte. E o que é que aconteceu? Deus considerava essa atitude um desrespeito. Afinal, Deus estava dizendo que eles não precisavam se preocupar, que Ele os protegeria. E ao ouvirem isso, e mesmo assim querer se aliar com outras nações e nações idólatras, eles estavam, em outras palavras, dizendo para Deus o seguinte: eu não confio na sua proteção. Só a sua proteção não é o suficiente. Imagine se você diz para uma pessoa: fulano, não se preocupe, eu vou fazer tal coisa, ou eu vou te proteger, ou eu vou te ajudar, e aquela pessoa vai e pede ajuda a outra pessoa. Como é que você vai se sentir? Poxa, você vai se sentir desprezado, você vai sentir que aquela pessoa não confia em você. Afinal, você deu sua palavra que iria ajudá-la, e ela mesmo assim foi buscar ajuda em outra pessoa. Então, por isso Deus disse para aquele povo: maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço, que confia na força do braço. Porque, ao confiar na força do braço, eles estavam deixando de confiar em quem? Ao se aliarem àquelas nações, eles estavam deixando de se aliar a quem? A Deus. E era exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Aconteceu nos dias de Elias, com Acabe se aliando a Jezabel por proteção, por prosperidade, e acontece hoje também com muitas pessoas, que Deus fala para ela: confia em mim, eu vou colocar uma pessoa de Deus na sua vida. Aí ela vai lá e corre para os braços de um incrédulo. É quando aquela pessoa, Deus diz para ela: olha, eu vou curar você, eu vou libertar você, e a pessoa, porque não viu aquilo acontecer ainda, se afasta, achando que Deus não vai fazer aquilo que prometeu. Enfim, confia na palavra de alguém, mesmo que aquela palavra seja contrária à palavra que Deus já disse para ela. Então ela está, de alguma maneira, tirando a sua fé e confiança, que deveria ser depositada em Deus, para confiar em quem? Nas pessoas, confiar nos homens. É claro que nós vivemos uma sociedade onde é natural você confiar na palavra de um cliente, é natural você
você confiar na palavra do médico. Vivemos em sociedade, e por isso acontece. Mas depender daquela pessoa é outra coisa completamente o quê? Diferente. Então Deus disse para a nação de Judá, para o povo de Judá: não confie no homem, porque se vocês confiarem no homem, vocês vão ser como a tamargueira no deserto. Quando vier a seca, vocês vão secar junto com ela, e eu não vou poder fazer nada, porque você deixou de confiar em mim para confiar nessas nações. Aí ele continua dizendo, no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não, o quê? Não se preocupa. E o que mais? Não deixa de dar fruto. Então, se aquele que confia, depende do homem, que não deposita sua confiança em Deus, se torna seco no tempo de sequidão, aquele que confia em Deus, ele, mesmo no tempo de sequidão, não deixa de dar frutos. Não se preocupa, como está escrito aqui. Isso por quê? Porque ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Você consegue ver daí essa fotografia? Há uma árvore junto ao ribeiro. Isso não significa que não vai haver calor, não significa que não vai haver tempo de seca. Mas o fato dela estar junto ao ribeiro, significa que quando vier o calor e o tempo de seca, ela não será prejudicada como as que estão longe do ribeiro, porque ela tem as suas raízes ligadas ao leito do ribeiro. Então, ela não se preocupa com o tempo de seca, ela não se preocupa com o calor, porque ela sabe que não vai lhe faltar água, suas raízes estão no leito daquele ribeiro. Assim é a pessoa que serve a Deus. Você veja o exemplo desse testemunho que nós assistimos hoje. A mulher, ela passou por um inferno. Imagine você, aquele vídeo sendo passado de telemóvel para telemóvel, nas redes sociais, viralizou, como ela disse, aquela denúncia, e ninguém queria saber qual era a versão dela. Todos começaram a julgá-la, mas ela estava ali firme, como uma árvore plantada junto ao ribeiro, no tempo de sequidão. Ela disse: se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não teria suportado. Mas porque ela tinha o Espírito Santo, suas raízes estavam ligadas em Deus. Tem gente, pessoal, que ela não tem raiz. Ela não tem raiz. Você vê que às vezes até uma chuva, aliás, uma ameaça de chuva já é o suficiente para pessoas não virem aonde? A igreja. E imagina quando vem o dia mau, como nós falamos na quarta-feira. Imagine quando um dia mau, como aconteceu com essa senhora, acontecer com ela. Mas por quê? Porque ela ainda não depositou toda a sua vida, toda a sua confiança naquele Deus a quem ela diz acreditar. Porque quando há essa entrega total, ela sabe, o tempo de sequidão vem, o calor vem, mas as suas raízes estão ligadas àquele que não vai deixar faltar a força para elas. Amém, pessoal? Por isso, continua dizendo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O povo de Judá estava sendo enganado pelo coração, porque o coração deles estava intimidado com as ameaças, intimidado com as más notícias, com as ameaças, e a gente vive num mundo que estamos rodeados de ameaças, palavras que ameaçam os nossos bons olhos, palavra que ameaça a nossa comunhão com Deus, situações que ameaçam a nossa fé. Existem, como nós falamos aqui na quarta-feira, existe o mundo físico e o mundo espiritual. Assim como no mundo físico existem ameaças, você vai atravessar a rua, mesmo com o semáforo, mesmo com o sinal aberto, você mesmo assim olha, porque há um risco de atropelamento. Você, quando vai comer, você vê quando vai comprar uma comida, vê se a comida não está vencida, porque há um risco
de você se contaminar com uma comida estragada. Assim como você toma cuidado com os riscos no mundo físico, para preservar sua integridade física, há também um mundo espiritual, cheio de ameaças, que ameaçam seus bons olhos, ameaçam o seu temor, ameaçam sua comunhão com Deus. Quantas pessoas que tinham bons olhos, eram tementes, mas ouviu alguém, viu uma coisa, passou por uma situação, nunca mais foi a mesma. Porque diante daquelas ameaças, elas não se precaveram, se deixaram levar pelo coração enganoso. Então Deus está dizendo, Deus disse para aquele povo e está dizendo para a gente hoje, o coração enganoso, quem conhecerá? Nem nós mesmos somos capazes de conhecer o nosso próprio coração. Então Deus está dizendo, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Aí ele diz, eu. Eu. Olha para mim, por favor. Você não conhece o seu coração, nem o coração dos outros. Se o ser humano não é capaz de conhecer nem o seu, imagine quem. Como é que pode dizer, fulano é assim, fulano é assado? Olha, pela lá. Você não conhece nem o seu coração e está dizendo que conhece o coração dos outros? Brincadeira, né? Então, nós não somos conhecedores suficientes para conhecer o próprio coração. Aí ele pergunta, quem conhecerá? Ele responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, em algumas traduções diz os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esse versículo aqui é muito forte, pessoal, mas olha para mim, por favor. Esse versículo pode ser muito bom para uns e muito ruim para outros. Como assim, pastor? Ele pode ser maravilhoso para uns, mas terrível para outros. Quando? Se você tem a consciência de que está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, esse versículo é paz para você. Você diz, ele esquadrinha meu coração, ele prova os meus pensamentos. Quando a gente vê a história de Elias, você vai ver várias vezes, quando Elias se apresenta diante de alguém, quando ele se apresentava, melhor dizendo, diante de alguém, ele dizia que vinha em nome do Senhor, cuja face eu estou. Eu até separei aqui quando ele foi falar com Acabe, ele disse, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. O que ele queria dizer? O que você acha que Elias queria dizer quando dizia, viva o Senhor Deus, perante cuja face eu estou? Ele estava dizendo o seguinte, eu sei que Deus sabe tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto. Não há nada escondido à sua face. Não há nada que eu faça, não há nada que eu seja, não há nada que eu pense, não há nada que eu sinta que esteja escondido perante a sua face. Então, por isso ele tinha paz. Por isso ele não tinha medo de Acabe. Por isso ele estava seguro diante dos profetas de Baal, porque ele sabia que não havia nada escondido. Então, para quem está na presença de Deus, para quem está em comunhão com Deus, esse versículo é paz para você, é segurança. Agora, não posso dizer o mesmo para quem sabe que está no pecado, para quem traz maus pensamentos, malícia, para quem tem no seu coração um sentimento de orgulho, de mágoa, maldade dentro de si. Aí, para esta pessoa, saber que Deus esquadrinha o coração, saber que Deus prova os sentimentos, os pensamentos, para essa pessoa isso é o quê? Terrível. Imagine, você está no pecado, ninguém sabe, você ter maus pensamentos, malícia, maus olhos, você ter um coração sujo, e ninguém sabe, afinal você está na igreja, você não falta um domingo pela manhã, você participa da Santa Ceia, mas Deus, perante cuja face todos nós estamos, esquadrinha o seu coração e prova os seus pensamentos.
O bispo Macedo costuma dizer que os nossos pensamentos são como palavras diante de quem? De Deus. Então isso pode ser terrível para muita gente. Por isso que a Bíblia fala da boa consciência. Paulo diz lá em 1 Timóteo que Himeneu e Alexandre eram apóstolos, eram servos de Deus junto com ele, mas naufragaram na fé por não guardar a boa consciência. A fé precisa de uma consciência pura. A fé precisa de uma consciência como a de Elias, que nada há escondido diante dos olhos dele, de que somos falhos, sim senhor, sim senhora, mas não pecadores de viver no pecado. Somos pecadores porque somos a nossa natureza é falha, mas ser pecador é uma coisa, viver no pecado é outra coisa. Falhar é uma coisa, mas viver na falha é outra coisa. Então, por isso, não há paz melhor do que você estar com a consciência de que Deus, perante cuja face nós estamos, conhece o seu coração, a sua mente e sabe que você quer servi-lo, agradá-lo e que está fazendo a vontade dele. Amém? Essa foi a paz daquela senhora. Ela sabia que não fez nada de errado. Ela sabia que o que ela fez foi o que Deus lhe pediu. Então ela tinha paz. Elias, quando fez o sacrifício, disse: Senhor, fiz tudo conforme a tua palavra. Ele tinha certeza que não fez nada da cabeça dele. Ele fez o que Deus mandou. Por isso eles tinham paz. É essa paz que Deus quer que você tenha também. Amém? Fiquem de pé, por favor.